Queridos alunos da segunda série do ensino médio, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam tranquilos. Estamos atravessando um momento difícil, mas iremos superar isso aí com fé em Deus. Queridos alunos, a nossa discussão de hoje é sobre a questão da ética e a questão da moral. Duas temáticas consideradas de grande relevância, para nós, porque nos ajuda a pensar, a refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada e, sobretudo, a questão da nossa conduta, a nossa maneira de proceder na sociedade. Tem algumas perguntas, que vão surgindo ao longo das discussões do nosso dia a dia. Ética por quê e para que ética? Tem algumas questões que nos ajuda nessa reflexão, e que eu gostaria de perguntar para vocês. Nós poderíamos iniciar a nossa aula fazendo os seguintes questionamentos. Você já pensou sobre como orienta a sua vida? Quais são os valores que orientam a sua vida? Você sempre age de acordo com as regras, com os costumes pré-estabelecidos? Costuma refletir sobre os valores que as pessoas ao seu redor compartilham? Quais são as pessoas que você toma como exemplo de boa conduta e por quê? Quem são as pessoas que estão à sua volta, que você olha e você diz, nossa, que conduta bonita, que conduta ética desta pessoa. Eu gostaria de me espelhar nessas ações desta pessoa para que eu possa conduzir a minha vida. Essas são algumas das questões, alguns dos questionamentos que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Queridos alunos, em filosofia, a área dedicada a refletir sobre as ações humanas em relação à vida em coletividade e à vida de cada um é denominada ética. A ética, ela está ligada, então, à questão das nossas ações, das nossas condutas, da nossa maneira de proceder. Esse termo ética, ela vem do grego de ethos. Ethos, em grego, significa caráter, índole, um modo de ser, uma maneira de ser, uma maneira de proceder de uma pessoa ou de uma sociedade. Quando nós avançamos um pouco mais e procuramos entender qual é o significado do termo moral, essa palavra moral, ela já não é uma palavra grega, mas sim uma palavra que vem do latim, que é formado pela junção da palavra mos e mores. Mores, em português, nós traduzimos como moral. Então, o termo moral, em latim, nós traduzimos, então, por costumes ou por hábito. Se nós formos analisar, etimologicamente, a origem da palavra ética e da palavra moral, nós vamos ver que elas quase, vamos dizer assim, que etimologicamente significa a mesma coisa, ou seja, está ligada à questão de costumes, um jeito de proceder diante de uma determinada situação. Quando nós falamos, queridos alunos, sobre a questão da moral, o que especifica a moral? A moral, então, ela está ligada à questão das regras e as normas que é própria de um determinado povo. A moral, ela é particular, ou seja, cada grupo, cada povo possui a sua própria moral, ou seja, possui as regras e os meios de viver e proceder de acordo com as regras que esse grupo, que esse povo acredita. Então, nesse sentido, não existe uma moral única que é válida para todos os povos, porque cada grupo, cada povo possui a sua moral. Por exemplo, pensa no Brasil. No Brasil, nós temos uma diversidade aí de tribos indígenas. Nós temos a tribo
dos índios caiapós, dos índios carajás e por aí vai. Ou seja, cada tribo dessa possui a sua moral, ou seja, possui as suas regras, possui as suas normas, possui a sua maneira de proceder. Nesse sentido, a moral ela é algo mais particular que diz respeito às regras, né, de uma determinada cultura, de um determinado povo, enquanto a ética, na verdade, ela não tende a ser tão particular enquanto a moral. A ética ela tende a ser mais universal, ela tende a ter uma abrangência maior. Ela tende a ter uma abrangência maior. Daí surgem outras questões que nós podemos nos perguntar. Por exemplo, professor, o indivíduo, ele nasce ético ou ele nasce moral? O que você acha? Você acredita que o indivíduo, ele nasce ético ou que ele nasce moral? O que você pensa sobre isso? Veja bem, queridos alunos, o indivíduo, ele não nasce nem ético e nem nasce moral. Por quê? Porque tanto a ética quanto a moral, ela é resultado de um exercício. Ela é resultado de uma prática. Ou seja, é pela nossa ação, é pela nossa maneira de proceder que nós nos tornamos indivíduos éticos e indivíduos morais. Ou seja, somente através da ação que nós realizamos que nós podemos dizer que essa nossa atitude ela é uma atitude ética ou uma atitude moral. Nesse sentido, nós não nascemos nem éticos e nem nascemos seres morais, mas nós nos tornamos éticos e morais a partir da prática. Olha só, quando o homem nasce amoral. O que significa dizer que o homem nasce amoral? Significa dizer que nós, quando nascemos, nós não temos a mínima compreensão das regras existentes na sociedade. Nós somos amoral, ou seja, nós não temos consciência das regras existentes na sociedade. Depois, com o passar do tempo, nós nos tornamos moral. O que é o indivíduo moral? O indivíduo moral é aquele indivíduo que tem consciência das regras existentes na sociedade. Ou seja, ele sabe o que é certo e ele sabe o que é errado. Você, aluno, por exemplo, você sabe o que é certo e o que é errado. Então, nesse sentido, você é moral. Exemplo, o aluno sabe que não pode colar na prova. Mas o aluno que cola na prova, por exemplo, ele está o quê? Ele é um sujeito moral, ele tem conhecimento das regras, porém a sua maneira de proceder é contrário às regras estabelecidas pela moral. Nesse sentido, ele é um sujeito imoral. O que é o sujeito imoral? O sujeito imoral é o indivíduo que tem consciência das regras existentes na sociedade e mesmo assim ele é capaz de agir ferindo essas regras. Nesse sentido, ele é um imoral. Então, qual seria a finalidade da ética e a finalidade da moral na nossa sociedade? Ou seja, tanto as regras morais, as regras éticas existentes na nossa sociedade, elas têm por finalidade, elas têm por finalidade buscar fazer com que o indivíduo tenha uma boa vivência, para que os indivíduos possam proceder de maneira boa na sociedade. Imagina uma sociedade onde não existem regras. Imagina uma sociedade onde cada indivíduo procurasse agir da maneira que ele acredita, da maneira que ele acha que é certo. Essa sociedade não iria dar certo. Por quê? Nós precisamos de normas, nós precisamos de regras para que nós possamos agir, tendo em vista essas regras para que nós possamos praticar uma boa ação. Então, toda ação que visa o outro,
e não atinge a dignidade do outro, é uma ação ética. Quando eu estou agindo, mas que na minha ação ela fere o outro, essa ação não pode ser considerada uma ação ética. Por quê? Porque o ponto de partida da ética é o encontro com o outro, e nesse encontro com o outro, eu reconheço o outro enquanto humano plenamente, que precisa ser valorizado. Né? Então, a ética, nesse sentido, ela tem por finalidade a boa conduta dos indivíduos. E outra questão, você poderia perguntar, professor, eu tenho uma pergunta. Se eu utilizar de meios não éticos na minha ação, eu vou atingir fins éticos, professor? Não, não vai. Por quê? Nós só atingimos fins éticos, ou seja, a nossa ação, ela só é considerada uma ação ética se os meios utilizados por nós também são éticos. Do contrário, não existe ética. Por exemplo, imagina alguém que roubou uma fortuna, né, pegou todo esse dinheiro, né, que foi roubado, comprou tudo de cesta básica e doou para os pobres. Professor, isso é uma boa ação. Essa ação é uma ação ética? Não, aluno, não é uma ação ética. Por quê? Porque os meios utilizados por esse indivíduo, né, não são meios éticos, são meios ilícitos. Ou seja, daí aquela máxima, o que começa errado vai terminar errado. Tá? Então nós só podemos falar que uma ação é ética se os meios utilizados nesta ação também são éticos. Queridos alunos, essa é apenas uma aula introdutória sobre a questão de ética e a questão da moral, para que depois nós possamos avançar a nossa discussão sobre essa concepção de ética, né, a partir dos principais pensadores gregos. Nós vamos estudar o que é a ética para Sócrates, a ética para os sofistas, para Platão, para Aristóteles. Nós vamos analisar algumas situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e fazer uma análise para ver se essa situação ela se encaixa dentro de uma questão ética, se ela encaixa dentro de uma questão moral. Tá? Então isso aqui é um bate-papo introdutório para que nós possamos ter uma noção sobre o que é ética e o que é moral. Tá bom? Queridos alunos, ficamos por aqui. Um grande abraço, um beijo e saudade de vocês. Tá bom? Beijão e saudações filosóficas.